seja, louvado seja Deus, engrandecido seja o nosso Senhor e o nosso Salvador Jesus. Se não for a Ele, igreja, eu nem estaria aqui mais. Eu nem estaria. Eu só tenho a agradecer ao Senhor. Eu só tenho a agradecer, igreja, ao Senhor, tudo que Ele tem feito na minha vida. Um Deus fiel, um Deus tremendo, que ama. E hoje aqui essa palavra, irmão, já tem muito tempo que o Senhor me deu essa mensagem. E como de domingo é o culto da família. Família nasceu no coração de Deus. Eu sempre falo assim, quando alguém me manda no WhatsApp ou no Face, eu vejo, estou fazendo 1 ano, 2 anos, 10 anos, pode sentar, igreja, de casados, né? E eu sempre falo, família, casamento, um projeto estabelecido por Deus. Nasceu no coração de Deus. E nós temos visto, irmão, que o diabo ele tem se levantado para destruir família. Porque conseguindo atingir um casamento, ele atingiu o filho, atingiu as pessoas que fazem parte, cunhadas, cunhados, pessoas que confiou, né? Que a gente se envolveu, que a gente entrou numa família. Eu entrei na parte, nos familiares do meu esposo, e ele entrou no meu. Meus irmãos, né? E assim. Então o inimigo ele entra para matar, roubar e destruir. Mas Jesus, ele entra para dar vida e vida abundante. Amém? E a partir do momento que a gente chega até Cristo, temos que entender isso. Que nós precisamos do Senhor, irmão, para caminhar. Enquanto a gente está lá no mundão, lá, irmão, a gente não sabe que a gente tem uma alma. Que muitas pessoas falam, estava doente, morreu, descansou. Não descansa não, irmão. Temos uma outra vida. Mas só compreendemos isso, irmão, dentro da palavra. Que nós temos uma alma. Aí nós passamos até a nos amar. Porque a gente nem nos ama. Porque a gente estraga tanto o nosso corpo. Né? Eu, graças a Deus, não fui de usar droga, de beber, de prostituição, nada disso. Mas quantas pessoas estão se destruindo sem saber, irmão? Quantas pessoas? E nós temos um compromisso. A partir do momento que caíram as escamas dos nossos olhos, nós temos que apregoar o Evangelho. Mas eu não sei falar. Mas eu não sei ler. Mas você sabe falar que Jesus é bom e que Ele pode mudar a história. Que Ele pode mudar a situação. Eu gostaria que a igreja abrisse sua Bíblia no livro de Josué. Né? Josué, essa semana, né? Foi bastante falado aqui. Foi falado algumas mensagens no livro de Josué. Josué capítulo 6. Nós vamos ler o 7, mas eu quero ler um versículo do capítulo 6. Josué capítulo 6, versículo 18. Como o Senhor nos chama a atenção, irmão, porque a palavra de Deus foi lá para Josué, para o povo que caminhou com ele lá, mas hoje é para mim e para você. Hoje nós somos este povo. E diz assim, no versículo 6. Tão somente guardai-vos do anátema, para que não vos metais em anátema tomando dela, e assim façais maldito o arraial de Israel, e os turbeis. Veja bem, irmão, essa última parte. Não vou ler ele todo novamente. Tão somente guardai-vos do anátema, para que não vos metais em anátema, tomando dela, e assim façais maldito o arraial de Israel e os turbeis. Irmãos, a partir do momento que nós entramos pela porta estreita, pelo caminho apertado, nós vamos ser assim esmagados para lá, para cá, para sair as impurezas. Né? Nós somos passados numa peneira espiritual. O que for bom vai ficar. E o que for ruim, irmão, nós temos que ter um coração aberto para tirar. Mas eu vou ter que tirar isso, né? Porque tem pessoas que não vêm para a casa do Senhor, né? A gente convida, mas eu vou ter que deixar isso. Mas eu gosto de beber, mas eu gosto de dar umas puladinhas de muro. Até um rapaz falou isso para mim, dar umas puladinhas de cerca. Eu falei, tem que parar sim.
Você tem que ser responsável com a sua casa, com a sua família, né? Então, não tenho muita trela, assim, na língua, quando tem que falar alguma coisa, assim, puxar a orelha, né? Eu sei que o Senhor puxa a mim, então eu tenho que puxar de alguém também, né? Estando certo. E a gente vê, irmão, aqui a palavra do Senhor, que Ele falou para o povo. A cidade de Jericó é anátema, não é para pegar nada de lá, né? E aqui nós vamos entrar agora aqui na palavra, no capítulo 7, que diz assim: enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven, na banda do oriente de Betel, falou-lhes dizendo: subi e espiai a terra. E subiram, pois, aqueles homens para espiar a Ai, e voltaram a Josué e disseram: a gente olhando aqui, não precisa subir todo o povo, não. São uns 3.000 homens. Não vamos, assim, afatigar todo o povo, cansar todo o povo, não. Já está na nossa mão essa terra de Ai. Essa terra já está na nossa mão. Aí Josué mandou alguns homens só. Mas a palavra do Senhor diz. A palavra do Senhor fala: assim subiram lá do povo alguns 3.000 homens, os quais fugiram de diante dos homens de Ai. Então, a gente olhando aqui para esta palavra, irmão, eles foram espiar a terra, porque Deus já tinha dado a terra de Jericó uma bênção, já tinha operado a bênção, já tinha operado ali um milagre, aquelas muralhas caíram. Deus estava com Josué, estava ali com o povo. Igreja, e nós, eu e você, Deus entregou para nós uma casa. Eu, como esposa, Deus me deu um marido. Deus me deu filhos. Deus me deu algo para mim ser zelosa, para mim ser cuidadosa, para mim ter zelo. E Ele me ensinou dentro da casa dele que eu tenho que ter zelo da presença dele, do meu casamento, da minha família, dos meus filhos. E aqui nós podemos ver, irmãos, uma destruição que entrou através do posicionamento errado de um homem. E uma coisa assim, irmão, que me trouxe atenção nesse capítulo de Josué, eu li, voltei a reler, e aqui a gente aprende muitas coisas dentro dessa passagem. Mas algo assim que me chamou muito a atenção foi a derrota do povo que estava com Josué. Eles foram derrotados e Josué não entendeu. Josué não compreendeu porque se Deus deu a bênção ali, na cidade de Jericó, nas muralhas que caíram, por que não deu aqui em Ai? Quando eles foram tomar Ai. E a palavra de Deus fala que Josué, ele se prostrou. Ele se prostrou ali e não entendeu o porquê. Irmão, e muitas das vezes vem lutas dentro da nossa casa que nós não compreendemos. Por isso que nós temos que ver de que forma que nós temos caminhado. Porque nós fazemos parte aqui dessa terra ainda. Nós estamos morando aqui na terra. Mas não fazemos parte dela, irmão, das coisas que pode contaminar a nossa vida. Nós temos que saber o que pegar. Nós temos que saber o que olhar. Nós temos que saber aonde nós estamos entrando. E nós não podemos estar de qualquer maneira, irmão, na presença de Deus, caminhando sobre essa terra. Porque nós não fazemos mais parte dela. A nossa casa tem que ser um lar abençoado, uma casa abençoada, com louvor, com ministração, com oração. Então nós temos que ter muito cuidado. Porque aqui nós podemos ver, né, você já conhece assim essa palavra, que Acã, ele viu algo ali nos despojos ali de Jericó, quando eles tomaram a terra de Jericó, Acã ele viu ali. Algo que ele cobiçou, ele quis para ele.
E é isso que nós temos que ter cuidado, irmão. Eu e você. De querer tomar algo que não é para nós mais. De querer trazer algo que não é para nós. Eu quero até contar uma experiência aqui que eu tive, irmão, muitos anos atrás. Quando meu esposo era um mau marido, um mau pai. Como ele falou aqui, né? Que ele era meio duro, rígido. Estava dentro da igreja, irmão, mas era uma pessoa assim, muito dura. E eu me lembro, e eu sempre gostei de abraço, de beijos, e eu sou assim até hoje. Sempre gostei. E o que aconteceu? Eu mendigava essas coisas. Só que eu achava errado, porque a gente estava dentro da igreja, estava sendo ministrado. E teve um dia que eu vim muito brava, a gente discutiu no caminho, recebi uma bênção na igreja, que a gente ficava o dia todo, a gente ia de manhã para a igreja sede, só vinha embora de noite, chegava em casa 1h, 1h pouco da manhã. A gente tinha que estar lá 8h da manhã. E a gente veio e discutimos, porque eu não aceitava aquilo. Eu falei, nós já somos homens de Deus, nós somos pessoas que estão na casa do Senhor. Eu não aceito. E a gente discutiu e chegamos na nossa casa. Eu com o bico lá na frente, e ele com aquela jeito dele, né? Irmãos, e fomos para o quarto. E continuamos discutindo lá no quarto. Aí quando a gente deitou, o meu filho, que aí a gente tinha a sala, tinha um sofá-cama, e dormiam meus 2 filhos na época nesse sofá-cama. Irmão, mas o meu filho, o Jonatas, ele acordou gritando. Ele gritava tanto, ele gritava tanto, ele gritava tanto que a casa estava caindo. E gritava, eu pegava ele, parecia que ele queria entrar dentro de mim, um olho deste tamanho. Aí eu entendi, igreja, o que eu trouxe? O que eu trouxe? O que eu peguei lá? O que eu e meu esposo pegamos e trouxemos para dentro da nossa casa? Irmão, é o mundo espiritual. A nossa luta é espiritual. A luta aqui, irmão, era a luta de exército. Então, Josué, ele via a luta. Ele via as pessoas que vinham contra ele e aquela coisa. Mas a nossa luta, a minha e a sua hoje, irmão, é espiritual. Há um monte de demônios aí na rua andando. Nós não podemos ver. Senão a gente vai ficar doidinho. Mas há demônios aí. Esperando a gente sair da igreja. Querendo entrar dentro da nossa casa. Nós que temos que ser vigilantes. Por isso nós temos que estar na casa do Senhor. Mas nós temos que andar, irmão, direito. Eu lembro quando o pastor falou, a gente tem que estar 100% em Cristo. Acreditar em Deus. E ser homem e mulher de Deus, irmão. Nós somos falhos? Somos. Mas nós temos que saber, irmão, arrepender. Oh, perdoa, porque eu fiz isso, porque eu pequei, porque falei grosso com você, porque eu não tive, né, não tenho cuidado de você direito, falei de uma maneira áspera, você, filho, filha, me perdoa. Voltando aqui para a palavra do Senhor. E aqui Josué, no versículo 8, ele falou, Senhor, que direi, pois Israel virou as costas diante dos inimigos? Irmão, porque quando alguém desvia, as pessoas do mundo falam, mas não estava na igreja? Não estava lá na igreja, lá andando com a Bíblia para baixo para cima, falando de Deus, falando de Jesus? Agora está aí, olha lá, está lá bebendo, está lá fazendo isso, fazendo aquilo. Temos que ter cuidado, igreja. Nós temos uma vida a zelar, irmão. Uma alma a zelar. Porque a nossa carne, irmão, não vale nada. Mas nós temos uma alma. E Jesus foi à morte de cruz pela nossa alma. E o diabo quer a nossa alma. Porque ele vive disso. O diabo, o inferno vive de almas. Então, irmão, tudo que eu e você precisa está aqui na palavra do Senhor. Nós não temos que sair comendo o que tem aí não, aí fora. Nós vamos entrar e vamos sair e vamos encontrar pastagem para nós. Não precisamos nos contaminar. Amém? E aqui a palavra de Deus fala que Josué ele se pôs dessa forma, né? E ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então, que fará do seu grande nome? E Josué começou a questionar, porque ele não entendeu por que eles tinham perdido aquela peleja contra Ai.
Ele não entendeu. E aqui diz, então disse o Senhor a Josué, o versículo 10, 7 e 10. Levanta-te, pois, levanta-te, por que estás prostrado assim sobre o teu rosto? Israel pecou, e até transgrediram o meu concerto, que ele tinha ordenado. O Senhor fez um concerto comigo e com você. Ele fez um concerto com a tua vida, amada. A partir do momento que você entrou por essas portas, eu quero Jesus na minha vida. Então, a partir daquele momento, irmão, o Senhor anulou todo o mal que estava sobre a tua vida. Ele fez um concerto com você. E aqui diz a palavra do Senhor. Até tomaram do anátema e também furtaram. E também mentiram. E até debaixo da sua bagagem puseram. Versículo 12. Pelo que os filhos de Israel não puderam subsistir perante seus inimigos. Irmão, no pecado não tem como vencer. Se você estiver em pecado, irmão, é marido que dorme separado da mulher, não conversa, que não conversa direito com o filho, e outras coisas mais. Então nós temos que ter muito cuidado, igreja. Se nós estamos trazendo o mundo para dentro da nossa casa, para dentro do nosso quarto, como vai sua vida com Deus? Como vai seu casamento? Como vai sua vida como pai e filho, filho e pai? Eu louvo ao Senhor, irmão, que hoje eu tenho uma família unida. Eu louvo ao Senhor. A gente brinca, a gente, sabe, reúne para almoço, mas não era assim a minha casa. E eu estava dentro da casa do Senhor, mas minha casa não era assim. E hoje eu agradeço muito ao Senhor por tudo isso. E aqui, ele fala, Deus falou, até debaixo da bagagem puseram. Aí você vai vai caminhando em cima de pecado, em cima de impureza, em cima de iniquidade. E aqui a palavra do Senhor, levanta Josué e agora santifica o povo. Diz, e santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, diz, anátema é no meio de vós. E nós temos que olhar para dentro de nós, irmão. Nós temos sido anátema dentro da casa do Senhor. A gente tem que ver, irmão, a importância que nós temos dentro do Israel, dentro do arraial. Aqui é um arraial, igreja. Aí eu estou cheia de pecado, estou cheia de coisa ruim, e estou aqui louvando, estou aqui meditando na palavra, ouvindo a palavra, mas eu estou cheia de pecado, eu sei disso. Estou colocando tudo debaixo, né, como aqui diz. Aí, mas por que eu não estou vencendo? Mas por que eu não estou conseguindo? Mas por que, né, e o pastor ora, e o pastor jejua, e os obreiros oram, e os obreiros jejuam? Aí é necessário, santifica o povo. Eu lembro, irmão, que a gente fazia santificação 2, 3 vezes no mês. Toda a igreja. Porque o pecado, ele tem que sair, irmão. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. E aqui a palavra de Deus fala. Amanhã, versículo 14. Amanhã, pois, vos chegarei segundo as vossas tribos. E será que a tribo que o Senhor tomasse chegará segundo famílias. Aí entra a família, igreja. E a família que o Senhor tomasse chegará por casa. E a casa que o Senhor tomasse chegará por homem. E será que aquele que for tomado como anátema será queimado a fogo? Ele tudo quanto tiver, porquanto transgrediu o concerto do Senhor e fez uma loucura em Israel. Essa parte me chamou a atenção como, irmão? Como que eu, como esposa, o meu esposo como marido, como pai, temos que ter um zelo muito grande. Porque nós podemos ver aqui o fim de Acã. Às vezes os filhos dele nem sabiam o que o pai tinha feito. A esposa dele, irmão, nem pensava que Acã tinha pegado e escondido aquelas coisas lá na tenda. O que você tem levado para a sua tenda?
que você tem levado para a sua tenda, igreja? Você, homem que aqui está, homem de Deus. Você, mulher de Deus. Temos que ter muito cuidado, igreja amada, de não estar contaminando a nossa casa. Não precisamos, irmão, o que está lá no mundo, irmão, nada serve para nós. Nada serve para mim e para você, a não ser para a destruição da sua família. Porque aqui, isso que Acã fez, irmão, trouxe uma consequência muito grande. Josué perdeu ali a peleja contra Ai. E aqui a palavra do Senhor diz, vamos continuar no versículo 16. Versículo 16. Então Josué se levantou de madrugada e fez chegar a Israel segundo as suas tribos, e a tribo de Judá foi tomada. E fazendo chegar a tribo de Judá, tomou a família de Zera. E fazendo-se chegar a família de Zera, homem por homem, foi tomado Zabdi. E fazendo chegar a casa, homem por homem, foi tomado Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá. Então disse Josué a Acã, filho meu, peço-te, glória ao Senhor de Israel, e faze confissão perante ele, e declara-me agora o que fizeste. Não me ocultes. Respondeu Acã a Josué e disse, verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim, quando vi entre os despojos uma capa babilônica e 200 ciclos de prata, e uma cunha de ouro, de peso de 50 ciclos, cobicei e os tomei. Pecado da cobiça, igreja, temos que ter muito cuidado, né? E eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, a prata e o ouro. E o versículo 24 diz, então Josué e todo o povo que com ele tomaram Acã, filho de Zera, e a prata, os seus bois, seus jumentos, suas ovelhas, sua tenda, e tudo quanto tinha, e levaram para o vale de Acor. E disse Josué, por que nos turbaste? O Senhor te turbará neste dia. E todo Israel apedrejou com pedras, e queimaram a fogo, e apedrejaram com pedras, e levantaram sobre ele um grande montão de pedras, até o dia de hoje. Assim o Senhor se tornou doador de ira, pelo que chamou o nome daquele lugar, Vale de Acor, até o dia de hoje. Foi desarraigada uma família. E eu assim, irmão, como pastora, quando eu estava pastoreando, então, chega pessoas com vários problemas. E como a gente contempla, irmão, lares destruídos. Ali na rua de casa mesmo, no sábado, sem ser sábado ontem, o marido esfaqueou a esposa. Lares destruídos, irmão. Filhos destruídos. Por quê, irmão? Porque o pecado tem entrado, tem dominado. Mas eu e você, irmão, temos que ser a diferença. Eu e você, nossa família. Principalmente eu e você. Porque muitas das vezes também a gente fala com filhos, eles pegam uma idade, eles querem fazer o que eles querem. Mas eu e você temos que ter uma postura. Temos que ter uma posição. Para quê, irmão? Não, o filho está fazendo, mas os pais dele são 100%. 100%. Temos, irmão, que ter muito cuidado. A gente vê uma família desarraigada da terra. Esses dias também aqui, né, morreu o pai, morreu a mãe e depois o filho, o único filho. Falei, meu Deus, não tem ninguém. E eu meditei nessa palavra, e quando aconteceu isso, eu falei, meu Deus, não tem ninguém dessa família.
Não ficou ninguém na terra, não teve. O único filho que tinha também morreu, não casou, não teve esposa, não teve filhos. Então nós temos que ter muito zelo, irmão. Porque que o Senhor, Ele pode desarraigar, irmão, família inteira da terra. Ele tem esse poder na mão dele. Só que hoje, no nosso tempo, a gente vê, irmão, pai que não... O pai jogado na rua, ou jogado num canto, porque foi um mau pai, um mau marido, ninguém quis. Eu, dentro da minha nora, ela assim, só ela e a irmã que conversa com o pai, que vive com o pai. Por quê, irmão? Porque os dois mais velhos foi o que viram a destruição dentro do lar. O que é que ele fazia? Então nós temos que ter muito cuidado, igreja. Senhor, me dê graça como mãe, como esposa. Me dê graça como pai, como esposo. Que eu venha ser brando. Que eu venha ser calmo. Que eu venha saber falar. Que eu venha saber responder. Cada um de nós, igreja amada, nós temos assim uma família e nós temos que conquistar a nossa família em nome de Jesus Cristo. E nós podemos ver também uma outra família. A gente vê assim, irmão, como o espírito da carne tem entrado dentro da igreja e tem trabalhado nos corações. Os frutos da carnais. Como a palavra de Deus fala, as obras da carne em Gálatas 5:16 em diante. Ananias e Safira, irmãos, não chegaram nem constituir família. Já foram desarraigados. Irmãos, é a mensagem que a gente tem que olhar e trazer para a nossa vida. Bom, tudo da palavra de Deus a gente tem que trazer para a nossa vida. Mas dentro, quando Deus me entregou essa mensagem, eu fui para Ananias e Safira. A Safira, irmão, ela podia, não, marido, nós não podemos fazer isso, não. Marido, não, você vendeu por 3.000? Então, fala para ele que você vendeu por 3.000, olha só, ela podia ser livre. Vendeu por 3.000, mas você quer dar só 1.000. Não, mas você fala que eu vendi por tanto. Fala que eu vendi por 2.000, porque eu vou dar só 1.000 lá. Irmãos, nós, irmão, temos que saber como caminhar no caminho do Senhor, porque Ele ensina. Foi colocado um alicerce, irmão. Nós temos que ver como estamos em cima desse alicerce. Como nós estamos caminhando. Como nós temos andado. Então, há muito, irmão. Então, essa palavra assim me chamou muita atenção. Aqui tem muita coisa para ser falada. Mas hoje eu quis falar assim mais para a família, irmão. Às vezes a esposa de Acã, imagina o desespero daquela mulher, o desespero daquelas crianças, a igreja. Às vezes a gente ia levar o filho para tomar uma vacina, eles vão gritando, para tomar uma agulhadinha que vai voltar para casa. Agora esses daqui, irmão, que iam ser mortos. A gente tem que trazer assim na nossa mente, irmão, na visão. Olha lá o momento. Pai, porque, né, talvez, marido, por que você fez isso, marido? Olha aí agora. Talvez ela clamou, igreja, eu não quero morrer. Eu não quero ser apedrejado, irmão. Quem que vai ser apedrejado e vai ficar quieto? Talvez ela, por que você fez isso, Acã? Por que você fez isso? Pai, por que você fez isso, pai? Olha aí agora. Então nós temos que trazer essas palavras, irmão, para a nossa vida. Visitarei a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. A gente tem que pedir a Deus, irmão, Senhor, que a misericórdia do Senhor alcance, que não venha a ser atingido. Então, cada um de nós, irmão, temos que olhar como temos caminhado. Como temos andado em cima desse alicerce que foi colocado, Cristo, na nossa vida. Família, irmão, nasceu no coração de Deus. O diabo faz de tudo para destruir. A mentira, irmão, destrói muitos casamentos. O engano.
e outras coisas mais. Mas que eu e você, igreja, possamos tomar posse das bênçãos do Senhor sobre a nossa vida, da graça do Senhor sobre a nossa vida. Aí dá aquela impressão assim na palavra, né? Como fala, como você turbou, então o Senhor te turba hoje. Então cada um de nós, irmão, vamos olhar para nós, como nós temos, o que nós temos olhado. Eu sempre peço para o Senhor, coloca um anjo à porta dos olhos da tua igreja. Coloca um anjo à boca da tua igreja. De cada um de nós, para mim, não só para mim. Porque nós temos que vencer em Cristo Jesus, temos que ser vencedores em Cristo. Amém? Fortalecidos no Senhor. Embriagados com a presença do Senhor. Não é para a gente se embriagar com vinho, porque a pessoa se embriaga com vinho e fica lá, né? Mas é para nós ficarmos embriagados com a presença do Espírito Santo de Deus. A presença de Deus. Irmãos, essa semana eu levantei, olhei no relógio, era 5 para as 3 da manhã. Eu falei, vou lá para fora na laje. Aí um vizinho, ai, a pastora estava orando, né? Porque a gente começa baixinho, porque o povo está dormindo 3 horas da manhã, né, irmão? Mas aí a gente não consegue ficar baixinho só, né? Orando baixo. Irmão, mas foi tão gostoso deleitar no Senhor. Aí eu voltei para dentro de casa, era 4h20. Mas é muito gostoso. Foi na sexta-feira isso. E nós temos que ter, irmão, temos que buscar o Senhor à madrugada, irmão. Que nem o pastor falou, põe o relógio para despertar, né? Põe o relógio para despertar se você não consegue acordar, irmão. Mas é preciso buscar a face adorada do Senhor à madrugada. É preciso. Mas eu trabalho. Irmão, né? Tem que ir buscar o Senhor. Porque se é uma festa que vai passar a noite, passa bem à noite. E por que ficar 1 hora na presença de Deus vai atrapalhar, porque você vai trabalhar no outro dia? Que Deus assim abençoe grandemente a igreja, irmão. Para não ficar só na minha palavra, Atos 5, né? Atos 5, que fala sobre a cana, que eu vou entregar já o microfone já. Porque aqui, irmãos, é um espírito carnal que tem feito muita parte no meio do povo de Deus. E a gente vê assim, irmão, Pedro, né? O capítulo 5 diz assim: mas um certo varão, chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher. E levando uma parte, o depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herança, da herdade? Guardando-a, não ficava para ti, e vendida, não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. E grande temor veio sobre os que isto ouviram. Irmãos, porque a mentira é assim, vem, você maquina lá na sua cabeça fazer assim. Não, acho que assim vai dar mais certo. E aí vai dando luz aquilo. Vai dando força. E aqui ele falou, mas você, se você vendeu, não estava com você? Não estava na tua mão? Irmãos, ele não precisava ter mentido. Ele podia falar, eu vendi por tanto, mas eu estou aqui entregando tanto, Pedro. Eu vendi por 3, eu vou dar 1,5 e vou ficar com 1,5. Mas não, igreja. Na hora que ele viu ali aquele dinheiro, viu aquele tanto de dinheiro ali que estava com ele, não vou entregar tudo não. E naquele tempo era assim, não havia necessitados, irmão. Porque quem tinha necessidade, estava precisando de dinheiro, o outro tinha e dava. Olha o coração, que maravilha.
como era. E a gente tem que ser assim, irmão. Ver alguém necessitado, nós podendo ajudar, irmão, vamos ajudar. Em nome de Jesus. E aqui nós vemos uma mulher, né, que não foi nada sábia, né, mulherada, por favor. Né? Ela podia estar livre disso. Porque aqui diz, no versículo 7, e passando um espaço de quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro, dize-me, vendeste, portanto, aquela herdade? E ela disse, sim, portanto. Então Pedro lhe disse, por que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Irmão, o Espírito Santo é sensível. Nós temos que querer ser cheio deles e não fazer coisa para que ele afaste de nós. Mas fazer algo, irmão, fala, Senhor, Espírito de Deus, eu quero me embriagar da tua presença, eu quero ser cheio de ti. Mas aqui, essa mulher aqui, ela já fez ao contrário. E aqui ele fala, eis a porta os pés dos que sepultaram teu marido, e também levarão a ti. Uma família desarraigada. Não se fala mais nada de Ananias e Safira. Não se fala mais nada de Acã. Irmãos, o Senhor, Ele é tremendo e Ele nos ama de uma forma tão grande. Ele tem tido um cuidado tão grande conosco. E que nós vamos ser zelosos, irmão, da presença do Senhor. Hoje está gostoso o culto. Não tem ninguém andando para lá e para cá. É muito bom isso, a reverência. A reverência. Isso é muito importante, irmão, na casa do Senhor. Porque o Senhor está aqui. Eu estou atrás dele. Que Deus assim abençoe, uma amada igreja, em nome de Jesus. Que o Senhor venha encher a igreja da presença dele. Que o Senhor, uma coisa que eu também tenho pedido, irmão, para levantar mulheres aqui neste lugar, nesta casa. Eu ponho o meu joelho em terra, irmão, e falo para o Senhor, levanta mulheres aqui, Senhor. Mulheres que queiram trabalhar na tua obra, que queiram sair. Fala, não, eu tiro um tempo, tiro 2 horas do dia para mim estar na casa do Senhor. E Deus assim vai fazer, irmão. Deus assim vai tratar em nome de Jesus. Mulheres de oração, círculo de oração, irmãos. Colocar ali peça de roupa, colocar fotografia da família. E Deus obrar de uma maneira tremenda, porque são mulheres consagradas ao Senhor. Mulheres santificadas. Em nome de Jesus. Amém? Irmãos, guarda essa palavra no teu coração. Em nome de Jesus.